Shalom, shalom, Haverim, Haverot. Como é que vocês estão? Que as bênçãos do Eterno estejam sobre vocês. Vamos falar sobre a graça na Torá. Aqui para desespero de um monte, né, que diz que o tempo da graça é no Novo Testamento, né, no chamado Novo Testamento. Mas vamos agora ver que não, né? Olha só, a graça na Torá. E muitas pessoas querem definir um tempo em que a graça começou a valer. Só que o que é graça? Graça não é uma segunda lei, não é algo que você diga eu posso pecar à vontade e eu tenho a graça e vai me ajudar. A graça, a palavra que aparece na Torá, a primeira vez, fora as atitudes de graça do Eterno, é ren, que significa favor, graça, charme, elegância e aceitação, dependendo do contexto. De valor 58 na gemátria, né? Você pega o het, que é 8, e o nun, que é 50, 58. Significa inclinação favorável, atividades, e somando 5 mais 8 dá 13. Olha só. Então, qual é a fonte da graça? O Eterno. 13 é o número do Eterno. Então, Yod-He Vav-He. Né? Yod-He Vav-He. Bendito seja o nome dele. Quando você vai somar, dá 26. 26 dividido por 2 dá 13. Então, já entende aí, né? Essa instância representa o desejo de Yah, de Adonai, metade do grande nome de Deus, né? O desejo do pai pela mãe, metade em busca da segunda metade. Então você tem o Eterno e vai atrás da graça dele, né? Yah, valor 15, ele ou ela, é ele, ela, Deus, cria, né? Ele cria. O 5 mais 1, 6. Cria o homem, né? A primeira metade do nome do Eterno é o cromossomo Y, né? O W em diante entra a parte feminina, né? Isha, né? Então, o que acontece? O Eterno, ele tem um nome que é sobre todo nome. Quando ele dá esse nome a um anjo, ele concedeu a Yeshua também esse nome. Tem umas profecias que indicam que ele vai conceder isso ao Mashiach, ele concedeu. Ele concedeu a anjos também, em Shemot 23:20. E, por isso, Yeshua tem autoridade para perdoar pecado ou para condenar. Todo julgamento eterno, sim, entregou. Mas não do jeito que o pessoal pensa, né? Então, o que significa isso? Ele cria o homem, que é 6, que é o Vav. O Vav, ele é inclinado, então significa que o homem foi feito para adorar a Deus. Que o homem, com a ajuda do Eterno, tem poder para criar, e sem o Eterno é apenas um homem seco e sem vida. Então a graça vem do Eterno para todos os homens. O oposto da graça é desfavor. Desfavor, porque não é favor? Então é desfavor. Oposição e a perda do favor de quem desfruta junto com alguém. Então, a graça e a verdade são atributos pessoais de Deus. A graça não é transmissível. A graça não é transmissível. O homem ele tem que receber a graça de Deus, mas a graça continua sendo do Eterno, certo? Mas a verdade é transmissível, certo? Então, apesar da graça não ser transmitida pelo ser humano, né, pelo o ser humano, ou seja, o ser humano não tem como transmitir graça, ele tem como receber graça. Mas é desfrutada pelo ser humano, certo? Já a verdade é transmitida para o Eterno, pelo homem e do homem para o homem. Tá bom?
Entenderam o que significa dizer que a graça não é transmitida? Que só o Eterno pode transmitir a graça para o ser humano. E o ser humano não pode transmitir graça para outro ser humano. O ser humano tem que ir em busca da fonte, que é o Eterno. A primeira referência da palavra graça, ren, é em Bereshit, Gênesis 6:8. Podemos identificar graça antes. A ren do Eterno é demonstrada, por exemplo, quando em Rava, Adão e Eva. Em Bereshit 1:26, quando o Eterno e a Davar, a palavra, o Machia, os fazem a imagem do Eterno. O Machia tem a essência do Eterno. Colossenses 1:15, João 1:18, 6:46. Na Kabbalah também vai dizer que nós somos criados à imagem do Adão Kadmon, certo? Então, o Adão Rishon foi criado à imagem do Adão Kadmon. E o Adão Kadmon carrega a plenitude do Eterno. Então, de qualquer forma, fomos criados à imagem do Eterno. Portanto, em Gênesis 1, 26 e 31, foi feito isso pela graça. Detalhe aqui, não estude Kabbalah, que é alegórica, é boa, tem um grau de consciência muito grande para poder estudar. Você primeiro precisa estudar a Torá toda. Para quê? Porque tudo que tem na Torá, a Kabbalah vai falar. Só que de uma maneira mais elevada. Entendeu? Então, se você for pular o degrau, você cai. Você vai errar. Você não vai entender nada. Portanto, em Bereshit 1, 26, 31, foi feito isso pela graça. Também em Bereshit 2, 7 ao 10, 15, 16, 18 ao 25, capítulo 3, 20, 21, 4, 1, 2, 13, 16. Olha como tem graça. 5, 29 ao 32 e 6, 1. Agora observe a graça do Eterno nos versos acima. Soprou em suas narinas a Neshama, que é uma das almas humanas, certo? Respiração, fôlego e alma racional. Da vida. E a alma nefesh, vivente, Rai. Ela se fez Raim. Não é nem Raim, é Raim. Em plural. Vidas. Né? Viventes. Então, foi por graça. Enfim, jardim dado ao homem, comida, trabalho, esposa, casamento, roupa, filhos, voltar a engravidar, ou dar à luz, né? Caim roga misericórdia e tal. Só que ela diz, alcancei finalmente um varão, ela está dizendo que conseguiu um homem, né? Então indica que teve filhas, mulheres. 4:13, né? Bereshit 4:13, e Adonai por graça atende. Logo existe graça na Torá. Só que o representante mediador entre Deus e os homens é o Messias. Por isso está escrito, João 1:17, porque a Torá foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Yeshua, não foi dada. Veja aqui a palavra. A Torá foi dada por Moshe, mas a graça e a verdade não foi dada. Vieram com Yeshua. E nós devemos desfrutar através de Yeshua. Porque Yeshua não concedeu. Yeshua é a própria graça, é a própria Torá viva, encarnada. Entendeu? Por isso que a Torá deixa claramente exposto que o Messias que poderia ser visto estava no jardim e em todos os momentos da graça, junto com a Torá, pois a Torá santifica. Então, como é que o Machia já estava lá antes do jardim e eu vou dizer que o Machia só está no Novo Testamento? Não existe isso, gente. Isso é irracional. Não existe. A Torá, a graça, vieram por intermédio dele e são dadas por ele a nós pela presença dele. Só que ele estava antes de todas as coisas, né? Lá no jardim. Bereshit 6:8. Noé achou Adonai fonte de graça, ou seja, Adonai concedeu favor, Adonai se agradou, bendito seja seu nome, e salvou a vida de Noa e mais 7 pessoas.
né? Dentro da arca. Vou deixar isso bem frisado, certo? Porque como é que aparece Og? Lá na passagem de Moisés, lá no Êxodo, que prefigura o batismo, né? Que é em 1 Pedro 3, 20 e 21. Mas como é que aparece Og com a cama de ferro, gigantes e tudo mais, se eles teriam sido mortos no dilúvio? Og, segundo o Midrash, afirma que ele sobreviveu fora da arca, certo? Segurando na arca e comendo os cadáveres. Por isso que ele aparece lá. E eu acredito. Faz mais sentido do que eu dizer que ele está em cima da arca, assim. Certo? Fazendo balancete lá. Então, toda vez ele tem que esticar o braço. Não. Ele estava pendurado na arca. E ele tinha força e estava ganhando força pelos corpos. Então ele descansava e tudo mais. E Noé não ajudou. Então, dentro da arca, é o que Pedro está falando. 8. Shemot, Êxodo 33, 12, 13, 16, 17, 19 e 34, 9. Ele vai falar. O Eterno fala nessas passagens que Moisés, Moshe, achou graça e por isso seria o líder. Como o líder pede para Adonai acompanhar, mas ninguém pode ver o Eterno. Mas pela graça o Eterno concede a anjos e ao Machia pronunciar, versículo 19, carregar o nome de Adonai, como em Êxodo 23, 21, 20, 21. Aproveita e diz que o que fará diferença não é o povo, é o Eterno que está com o povo. Embora teimosos intercedem para perdoar os pecados, nada disso seria possível sem a graça. Então, o povo não merecia perdão, certo? Então, como é que eles receberam? Por graça, certo? Mas é como eu digo, lei e graça juntos. Eles tinham que praticar para ser obedientes. Então, eles praticavam o temor no início da saída, o temor a Adonai. E aí o Eterno deu no Monte Sinai os 10 mandamentos e foi concedendo as instruções ao povo de todas as situações do povo de Israel. E a graça ali no meio com a Torá. Aí querem separar a Torá hoje da graça? Não dá, meu irmão. Não dá. Isso é ensino de católico. Os católicos acreditam que está separada. Vaikra, certo? Vaikra, Levíticos 4, 26, 5, 10 e 6, 7. O perdão dos pecados em Levíticos, através da Torá, concede perdão. Também concede perdão. Muitos pensam que não. Mas não sem a graça. Então, tem os sacrifícios com a graça. Certo? Então, Yeshua ofereceu um sacrifício previsto pela Torá, mas ele também veio com a graça. Então, a graça e a lei juntas. A Torá e a graça andam juntas. A Torá orienta e santifica, informa o que é pecado e como conseguir o perdão. A graça nos dá o agrado do Eterno de nos fazer instrumentos de sua bondade e sempre concedendo uma nova oportunidade. Entenderam aí? É um casamento perfeito. Torá e graça. Bemidbar ou Bamidbar depende da escrita lá na regra gramatical, certo? Então, se for colocar sozinho, Bemidbar. No deserto. Midbar é deserto. Então, tanto faz Bemidbar ou Bamidbar. É deserto. No deserto. Né? Números 6, 11, capítulo 11, versículo 11 ao 15. O perdão era através da Torá e da graça, mas quando o povo se torna um peso, a graça permite ser sincero com o Eterno sem ele nos matar. Visto que pecamos, era algo que apontava para a finalidade da Torá, o Machia, Messias, pois apesar de ter a Torá e a graça, o sumo sacerdote teria que oferecer constantemente, ano após ano, sacrifícios segundo Ivrim, Hebreus 10, do 1 ao 4. Então era impossível remover de uma vez por todas, porque limpou, suja de novo, limpou, suja de novo. Como é que vocês estão hoje? Do mesmo jeito que antes, né? Pecando, limpando, pecando, limpando. Tem que vencer isso. Logo, só podemos entender que a retirada só através de Yeshua HaMashiach. Devarim, Deuteronômio 28,
do 1 ao 15, 30 do 15 e 43. Deuteronômio. A graça, através da Torá, concede bênçãos, aconselha e deixa decidir o caminho certo e ainda perdoa se errar. A graça na Torá é a mesma da Brit Hadashah. Né? É necessária para o Eterno se agradar, como se agradou de Noa, de ser um bom líder, e o Eterno, inclusive Machia na época dele, certo? E o Eterno, não Machia da Geulá, que é Yeshua. E o Eterno, inclusive, ouviu as orações, o perdão, embora o povo continue pecando. Adonai perdoa. Além disso, concede bênçãos e conselhos. E se errar, o Eterno perdoa. Bem? Hazak, Hazak, Venite, Hazek, seja forte e sejamos fortalecidos, porque eu falei a Torá, o pensamento da Torá toda, né? Então, Haverim, Haverot, está aqui mais um vídeo. Curta, comente, compartilhe. Diga, eu vou praticar a Torá com a graça. Se errar, você acessa a graça, né?